aí, turma de todo o Brasil, estamos chegando com a edição muito especial do Bola na Área de hoje. Vamos comentar como foi a primeira fatia, né? Um terço quase do Campeonato Brasileiro, parado agora em virtude do Mundial de Clubes. O torcedor que não tem o seu time no Mundial de Clubes vai passar um aperto, esse imenso em futebol, cara. É ruim demais, um atleticano, cruzeirense, enfim, e outros demais, que são apenas 4 clubes, apenas não, é bastante coisa, mas 4 clubes da Série A que estão na disputa do Mundial de Clubes, né, que está se iniciando, a bola já está rolando. Enfim, vamos tratar de tudo isso e muito mais, como foi a participação do Cruzeiro, o objetivo, a meta até aqui no Campeonato Brasileiro, que está lá em cima na liderança, perdendo questões de saldo de gols apenas, pouca coisa, né, para a equipe do Flamengo, né? E o Atlético, né? Que o Atlético é isso, parece que o Atlético está disputando, está no Z4 do Campeonato Brasileiro, que eu nunca vi tanto desânimo e tanto pessimismo do torcedor atleticano na minha vida, sinceramente, os grupos atleticanos e tudo mais. Muita gente pessimista, desanimada, criticando. Eu recebi um comentário nas redes sociais de um atleticano e falando que foi um absurdo o Atlético ter construído a Arena MRV. E nós vamos comentar sobre isso. Esses assuntos e muito mais a partir de agora aqui no Bola na Área. Bom lembrar que todas as segundas-feiras, você já sabe, às 20 horas nós estamos também na Com Brasil TV, porque tudo que é bom com o Brasil fica melhor, na Sky, na Oi TV pelo canal 28, na Vivo, na GVT, estamos no canal 439 e na Claro TV canal 3. Estamos também na Vox 97.1 FM, para toda a região metropolitana do Vale do Aço, a voz do rádio no Vale do Aço, direto dos nossos estúdios em Ipatinga, Minas Gerais, e o nosso programa para todo o Brasil, por meio dos maiores operadores de TV via satélite, e estamos também no mundo inteiro por meio das nossas redes sociais. YouTube é Bola na Área Esportes, Facebook Bola na Área Esportes e no Instagram bolanaarea.esportes. Estamos em todas essas plataformas. Interaja com a gente, deixe seu comentário no chat, no Instagram, no Facebook, o nosso WhatsApp também está na sua tela para você interagir com a gente. Nosso muito obrigado pelo carinho e pela confiança do Bola na Área, que está há 29 anos no ar, ininterruptamente. Graças a Deus, em primeiro lugar, aos nossos familiares que nos apoiam, aos nossos colaboradores, toda a nossa equipe de bastidores e os veículos de comunicação que confiam e acreditam no nosso trabalho e principalmente aos nossos apoiadores e patrocinadores ao longo dessa trajetória. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Chega de ficar pra lá e pra cá fazendo cotações de ferro e aço. Anote aí para não perder mais tempo. Tudo em ferro e aço você encontra na Dijafer. Ferragens para construção civil, materiais para serralheria, estruturas metálicas, telhas galvanizadas. E tem mais! Na Dijafer também temos corte de barras redondas e chapas sob medida ou conforme desenho. Dijafer Ferro e Aço, construindo o Vale de Ferro e Aço. Neste ano celebramos os 45 anos da AAPI. Uma trajetória marcada por crescimento, dedicação e um compromisso inabalável com o bem-estar dos associados. A gestão do presidente Joaquim Cândido Ferreira é exemplo de excelência e compromisso. Continuaremos a inspirar sonhos, a crescer e a oferecer cada vez mais benefícios. Cuidar de pessoas, a nossa marca. Com a Maestro Proteção Veicular, você protege seu veículo contra colisão, roubo, incêndio. Conta com carro reserva, proteção de vidros e vários descontos e vantagens com o Clube de Benefícios Maestro. Com preços acessíveis e sem burocracia, além de assistência especializada 24 horas por dia em todo o país. Viva suas aventuras sem preocupações e proteja seu patrimônio com a Maestro Proteção Veicular. Optar por madeira de qualidade e excelente procedência é ter a certeza de que o seu projeto terá um ótimo resultado. E quando o assunto é madeira, somos especialistas. A Cremac Madeireira é uma empresa com 40 anos de solidez e credibilidade no mercado. É uma honra poder contribuir com materiais de qualidade, resistência e durabilidade para a construção da sua casa própria. Aqui, o seu projeto é levado a sério. Cremac, melhor preço e entrega.
Atenção, se você está precisando reformar os bancos do seu carro, conte com a Capotaria Nobre. Fazemos soldas de bancos, reformamos volantes, lavamos todo o interior do seu veículo, banco de couro ou sintético e teto. Capotaria Nobre, 30 anos no mercado com profissionais treinados e capacitados, deixando o seu veículo sempre novo e confortável. Rua Crisântemo 601, Esperança, Ipatinga. Chame no zap 31987622531. Capotaria Nobre. Olha só a nossa bancada. Oi, gente, nós estamos com os dois super convidados. Galego esteve com a gente recentemente. Grande cruzeirense, tudo bem, Galego? Beleza? Bom, Fabrício. Bom receber você aqui, cara. Estamos aqui mais uma vez, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Ronaldo, meu grande amigo, irmão, companheiro, Queijinho aqui, das longas datas, né, Queijinho, das quadras. Estamos aqui juntos. Ô, Queijinho, Paulão Novo Cruzeiro, Paulão Bebel, Queijinho, mais o quê? Quinhones. Paulão Black, Quinhones, Quinhones, The Black, The Black. Pô, você é conhecido, tem vários nomes. Vai Paulão. pelos setores, né, Fabrício? Na Uzi Minas, Bebel é por causa do sobrenome da família Isabel, né? No futebol de campo, Quinhones era o antigo zagueirão do Vasco. Equatoriano, né? Equatoriano. Comecei com o Picola jogou o Quinhones. Agora o Queijinho é irmão meu, Gilmar, que estava nos Estados Unidos, o apelido do Queijinho era do Gilmar. Mas só que como eu jogava bola, e nós nos parecíamos, acabou que o Queijinho sobrou para mim, que aparecia mais com a galera. Mas é um prazer estar com vocês aqui, com você. Galeguinho aqui, irmão, toda minha carreira, assim. E eu só descobri que você foi jogador de futsal e dos bons, porque na hora que eu te convidei, você falou, tem uma turma nossa do grupo aqui, vou chamar o Galego. Não, o Galego já está sempre com a gente, já tem conta, foi muito bom. E na música, como é que você é conhecido? A música é Gil... Na arte, na cultura, na música... The Black mesmo. É o The Black mesmo. The Black mesmo, porque... Bacana, e meu foco é sempre a Igreja Católica, né? Você toca na Igreja Católica há muitos anos, né? Santa Missa e os louvores, grupo de oração, né? Até que no barzinho, se precisar, a gente desenvolve um pouquinho, né? Mas o foco é mais prestigiar minha Igreja Católica, que precisa muito de músicos, a igreja tem crescido, bacana. Tem tido muitos músicos bons e estamos aí para ajudar. E um prazer de estar do lado dessa fera aqui, né? Que me apoia sempre em tudo. Na hora que eu falei com o meu irmão que você viria aqui, ele já te conhece, que ele é diácono no Flávio Pena, que aliás é cruzeirense, apaixonado, como milhões e milhões de cruzeirenses, né? Ele já conhece o seu trabalho também, das igrejas, né? Que ele também sempre celebra, né? E ele mandou um abraço também, tá bom? Obrigado. Mas vamos começar aqui o seguinte aqui. Ô Paulão, o atleticano tá mais pessimista e amolado com o clube, com o Menin, que o Menino investe, que é 4 ratos, que é aquilo, ou por causa da excelente, espetacular e surpreendente, podemos dizer assim, campanha do Cruzeiro até o fechamento dessa 12ª rodada. O atleticano está amolado porque o Cruzeiro está bem. É verdade isso? Realmente. Hoje o que mais nos incomoda é por causa do Cruzeiro estar à frente do Galo, né? E, infelizmente, alguns torcedores, eles querem saber mais do que a diretoria. A briga é mais entre a torcida do que a própria diretoria, né? A gente vê que os 4 R's, eles investindo no clube, né? Você vê a parte estrutural do clube muito boa, né? E aí você vê a turma pró-Calil, né? Tentando remar contra, mas eu acho que nós, como torcedores, temos que pensar dentro do gramado, né? Eles deram uma palavra que vai trazer reforços pontuais. O time já está crescendo na tabela, a gente está vendo isso, né? Depois dessa grande vitória contra o Internacional, passando um pouquinho de aperto, mas o time jogou bem, né? Se trouxer os reforços prometidos, com certeza o Galo vai brigar pelo título. Tá legal. E o Galego, e o Cruzeirense, ele se sente incomodado quando o Atlético está bem também, nos grupos, nas redes sociais, naquilo que você participa, os influencers, ou não? Ou é contra o atleticano, no caso? Isso é normal, né, Fabrício? Isso é rivalidade de clube, de torcedor, isso é normal. Quando um está sobressaindo sobre o outro, realmente incomoda, né? Claro que incomoda. Mas nós estamos vivendo um momento melhor,
do que o Atlético hoje. O Cruzeiro hoje está vivendo um momento melhor, mas tem essa parada, depois parece que quando você joga bola, que você para, esfria e volta para o jogo, é diferente, né? Então... Você acha que pode mudar para muitos clubes? Quem está lá embaixo pode melhorar, quem está lá em cima pode dar uma caída? Com certeza, isso é os investimentos que serão feitos, né? O Cruzeiro, por exemplo, tem um investimento a fazer de até no máximo 5 jogadores, que é o que está sendo falado. Então, vamos ver o que vai acontecer para frente. Já parou, né? O Brasileirão está parado, então vamos ver o que vai rolar depois, na hora que voltar. Eu imagino que o Atlético já falou que não vai contratar, investir dinheiro para contratar jogador, vai pegar um jogador emergente do mercado que possa encaixar, que venha por salários e tal, igual o Vitor Hugo veio emprestado, zagueiro. O Atlético, certamente o Cuca está buscando um primeiro volante, né, para ele liberar o Alan Franco para jogar um pouco mais à frente, onde ele rende mais. E eu penso que o Atlético... O único jogador que ele está buscando de fato nesse momento, se ele conseguir esse primeiro volante, eu acho que o Cuca vai ficar satisfeito por entendimento que ele tem. O Cuca foi bem claro na coletiva dele pós-jogo com o Internacional. Gente, não tem nada de anormal aqui. Nós conversamos com a diretoria, nós sabemos o momento do clube, o momento de investimento, não vai ser aquele investimento maluco, nós temos um time bom. E eu imagino que o Cruzeiro também não vá fazer loucuras. O Cruzeiro já liberou o dinheiro, né? O Lautaro está para sair. O Lautaro está para sair, então o Cruzeiro vai buscar 2 atacantes, porque ele tem que buscar um atacante do nível de nome, que impõe respeito, como o Dudu, que o Dudu veio para isso, não deu certo, não deu certo, o Cruzeiro vai buscar uns 2 atacantes de lado de campo para isso, e enfim, ele joga Gabigol e tudo mais. Ele tem um reforço voltando agora, que todo mundo não está falando, que é o Matheus Henrique, que vai voltar. Com certeza. Então, ele vai disputar a posição com o Christian ou com qualquer outro que, porventura, não jogar no meio campo, joga o Matheus Henrique, ele encaixa bem ali. E um lateral esquerdo. Eu acho que o Cruzeiro não vai passar de 2 atacantes e um lateral esquerdo nessa janela. O zagueiro, o Cruzeiro se vira bem com o que ele tem lá, ele está se virando bem, a lateral direita está... O time está encaixado. Se ele buscar muita gente... ele não vai dar oportunidade para a base como gosta o Leonardo Jardim e como necessita o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem o DNA de formador e faturar com jogador, quando o time está bem e tudo mais. Então eu imagino que o Atlético Fausto Vera vai ficar, por isso, a necessidade até de buscar mais um jogador de meio campo também, né? O Cruzeiro, pelo que eu tenho acompanhado, né, no canal do Samuel Venâncio, né, ele fala de um zagueiro pelo lado esquerdo, que faria a função tanto de lateral como quarto zagueiro também, né? Porque... Mas já tem o Vidjalba que faz isso, Mas nós estamos com um zagueiro no departamento médico, né? O João Marcelo que está no Sim, ele não volta agora, ele não volta depois da parada, né? Outubro ou novembro a previsão, mais para frente, né? Então, é o interesse do Cruzeiro trazer um zagueiro... Eu queria ver esse João Marcelo com o Fabrício Bruno, tá? É um bom jogador. Faria ele é muito bom uma jogador. zaga muito alta, forte. Apesar que o Vidjalba está bem encaixado ali, né? Encaixou, o né? Vidjalba para mim foi uma surpresa, tá? Porque eu não colocava fé nele, não. Também não, tanto que ele era um jogador descartável, né? Ele estava para ser negociado, inclusive, né? Quando o Leonardo chegou, aí colocou e o rapaz está jogando, está atendendo bem, tem atendido bem. Até nos grandes jogos ele tem saído bem. Você jogava de quê? Você jogou futebol de campo também, No Paulo? campo eu jogava de volante e zagueiro. Zagueiro, eu vou te fazer uma pergunta. E pro Galego também, que não foi zagueiro, o Galego foi um espetáculo, né? Não que o zagueiro, nós tivemos grandes zagueiros no futebol, e o zagueiro é muito importante, um zagueiro que saiba jogar e tem experiência. Por que há essa resistência no futebol de que o destro pode jogar na quarta zaga e o canhoto não pode jogar na zaga central do lado direito? É mais por causa da questão de improviso, né? O canhoto, a tendência dele é mais para a esquerda, né? O canhoto, você vê um canhoto... Mas você vê muito quarto zagueiro destro? Mas essa dificuldade para o canhoto fixar, né, na zaga, é mais por isso. O destro já é normal dele jogar em qualquer posição. O canhoto tem que sempre cair para a esquerda mesmo. Mas eu tenho uma observação a fazer. Você foi meia, atacante e tal, e o Paulão zagueiro. Porque esses dias, né, muita gente atleticano questionou por que o Igor Rabelo não põe o
o Vitor Hugo lá de cá, o Igor Rabelo foi um dos melhores em campo do Atlético contra o Internacional. E o Cuca, lembrando que o Igor Rabelo era titular do Cuca na zaga campeã da Copa do Brasil, porque na Copa do Brasil o Natan Silva não podia jogar, né? Jogava com o Alonso. Ele já tem até um certo entrosamento da Copa do Brasil. Então, tem essas ideias. Mas aí eu tenho uma observação. Não é melhor, por exemplo, um zagueiro destro jogando do lado esquerdo e um canhoto treinando e encaixando, jogando do lado direito? Porque a tendência do atacante é ir aqui, cortar para bater. O canhoto tem chance de cortar essa bola com mais facilidade. E o direito é a mesma coisa. O cara vem do lado direito lá, se ele é destro, o cara vai cortar para bater com a canhota para dentro, ele tem a perna direita mais forte. Mas o giro do corpo, ou não tem nada a ver? Isso é ilusão da cabeça de quem não foi jogador de alto nível, foi só peladeira a vida toda. Ô Fabrício, eu vou te falar como atacante. Eu adorava jogar contra um zagueiro canhoto do lado direito, porque ele fica torto. Quando você dá o corte para fora, ele não tem recuperação não. Ele dificilmente ele vai te acompanhar. Você cortou para fora, ele é só canhoto. Até ele girar não chega mais. Não chega. É por isso é complicado. Zagueiro canhoto pro lado direito é sofrido. O canhoto, a tendência é para lateral esquerda mesmo. O Cuca tentou no jogo. Eu acho que o Galo estava jogando e jogou o Vitor Hugo e o zagueiro lá, o paraguaio. Jogou os dois juntos. Alonso, no finalzinho de jogo, jogou. Aí, tanto que na partida seguinte, ele até testou o chileno lá, o Ivan Romano. Porque não deu certo, deu muito certo. É que nem o Galego falou, na parte de marcação para o canhoto, ele estando na direita, é mais complicado. Para jogar avançado, tudo bem, né? Agora, na parte de marcação é mais complicado. Daqui a pouco eu quero saber do Galego e do Paulão, que falou sobre o Atlético, sobre o investimento, sobre a estrutura do clube. Hoje o Cuca falou sobre isso. Depois também, se a gente tiver lance do jogo, não sei se tem, Ronaldo, se você conseguiu preparar, se tiver, tudo bem, se não tiver, vamos embora dos jogos da quinta-feira. O estádio do Atlético incomoda o cruzeirense não ter um estádio próprio com a identidade dele hoje, ou isso não tem nada a ver? Porque eu vejo muita gente falar, se o estádio ganhasse o jogo, o Internacional, o Grêmio, ninguém tinha mais títulos do que eles e tudo mais, o São Paulo, essa coisa toda. Deixa eu só dar um recado para você aqui, lá do Livramento Lar e Construção. Ó, Livramento Lar e Construção tem 2 mega lojas. Tem a loja tradicional, muito tradicional, da Avenida Livramento, no bairro Veneza 2, em Ipatinga. E tem também no bairro Parque Caravelas, em Santana do Paraíso, nos limites com Ipatinga, né? Está tudo junto ali. Então são 2 mega lojas gigantes para te atender super bem. Livramento Lar e Construção tem para te atender da base ao acabamento, com uma logística muito bacana, de entrega rápida, pontualidade na entrega do seu pedido, e tem uma equipe enorme, super capacitada de consultores de venda na loja. Quando você chega na loja, você é imediatamente atendido. Não, daqui a pouco não. É imediatamente atendido por pessoas que entendem do que estão te vendendo. Isso é muito importante. Quando você entra numa loja e você é atendido por um consultor que entende do produto que você tem necessidade, porque ele te sugere, olha, leva esse que para a sua necessidade esse é melhor. Então fica muito mais fácil. Livramento, Lar e Construção tem tudo isso para te oferecer. Então, você é da grande construtora, você está construindo seu apartamento, sua casa, seu primeiro sonho, seu imóvel comercial, a sua reforma, da pequena à obra gigante. Livramento, Lar e Construção tem para te atender, é uma das maiores lojas do segmento hoje no Vale do Aço, disparadamente, tá bom? E atendimento super personalizado pelo Robert, o Nilton, o Albert, o Wilbert, a turma toda lá do Livramento, Lar e Construção. Esse eu indico para você com muita segurança, tá bom? E aí, gente, eu tô vendo aqui, eu até fiz uma situação aqui, o seguinte, o atleticano tá com uma birra do menino, cara, mas uma birra, parte da torcida, e você falou um negócio interessante, que eu falo há muito tempo, tem a turma do Calil, que é a turma do quanto pior, melhor. Né? Por que aconteceu? Eu penso que o atleticano tem que agradecer e tem muitos méritos o trabalho que o Calil fez no Atlético.
pegou o Atlético como presidente numa situação muito ruim, de descrédito, de tudo enquanto há, e elevou o patamar, colocou o Atlético competitivo novamente dentro do cenário brasileiro e internacional, que ganhou a Libertadores de 2013. Depois ganhou a Copa do Brasil também, foi vice-brasileiro em 2012, trouxe o Ronaldinho, foi montando um time e tudo mais, deixou uma estrutura de time. Ok, passado. Em 2015, quando o Calil decidiu deixar o Atlético para partir para a vida pública, né, ser prefeito de Belo Horizonte, o direito dele, ele foi bem claro, falou que não envolveria com mais nada do Atlético, que ele era apenas conselheiro, ele iria lá votar e sair e votar nos projetos, ou nas demandas do clube lá, sem se dar palpite, sem nada. Não. Quando ele tentou ser governador de Minas, não conseguiu, abandonar, que ele viu ele sem poder, começou a tentar tumultuar o Atlético. Com a turma dele, rede social, influência, começou a tentar tumultuar, falando que os 4S tinham roubado o Atlético, que não sei o quê, que roubaram... Como é que você rouba uma massa falida, um clube falido? O Atlético é um clube falido, cara. O Atlético não fechou as portas como a associação do Cruzeiro, foi por milímetros um fio de cabelo, cara. A situação do Atlético que o Cruzeiro passou, o Atlético também poderia ter passado no mesmo período. No mesmo período. O Sérgio Sete Câmara foi bem claro, falou, eu estou procurando alguém para entregar, eu não aguento, eu não sei o que fazer. Ano que vem não tem como pagar Profut, vai estourar tudo. Tem 750 títulos protestados. E uma bomba a cada dia. Como é que você vai roubar uma massa falida, um negócio que está falido, que não tem dinheiro? Né? Se a SAF foi boa, se vai ser ruim, daqui a uns anos vamos saber, mas pelo modelo da SAF do Atlético, eu acho que, pelo meu entendimento, não sou economista, cara, não sou do departamento jurídico da área desportiva, não sou nada disso. Mas a associação do Atlético, hoje o CNPJ da associação ficou sem nenhuma dívida, ficou com grande parte do patrimônio, sede, labareda, não sei o quê, e ainda com 25% de tudo que é da SAF. 25% da arena, 25% do CT, tudo que é da SAF, 25% do elenco, 25% do patrimônio. E a SAF Menin assumiu toda essa dívida, é deles. Que o Atlético, eles estão querendo pegar com o Atlético porque eles estavam devendo para eles mesmos. Mas estavam devendo para eles mesmos, beleza, então não tem dívida, então eu estou sossegado. Gente, aqui o Atlético ainda a caminhada é longa. Eu falei isso lá em 2020, 2021, quando eles assumiram, gente, essa caminhada do Atlético. O Atlético está achando que já mudou. É igual o Cruzeirense quando o Ronaldo assumiu. Não, Ronaldo é bilionário. Esquece, a caminhada do Atlético é longa. A do Cruzeiro eu acho que é ainda um pouco mais longa do que a do Atlético. Né? Mais longa do que o do Atlético. Tem que continuar num ritmo, um Pedrinho desse, que é sucesso, é gestor, é torcedor, é apaixonado e tal, para chegar lá na frente e colher os frutos e ter uma estabilidade. Porque não adianta também ganhar um título e depois ficar 20 anos, 30 anos capengando, engateando, brigando para não cair de novo. Para o Cruzeiro se estabilizar de novo vai demorar um tempo, e o Atlético também. Então o que esses caras estão querendo? Que o Menin prometeu, gente. Qual de nós aqui nunca prometeu reformar o quarto, a sala que a nossa esposa pediu, nosso filho pediu? Nós vai ter que adiar para o ano que vem, tá? Aconteceu imprevisto. Tudo isso acontece. O Cuca foi bem claro na coletiva dele, não reclamar do quê? Olha a estrutura dessa arena, um estádio novo, zero. E lembrando que essa arena do Atlético, se eles estão devendo dela 500 milhões que fala que deve, é porque eles receberam adiantado de cadeira cativa, do nome do estádio, de não sei o quê. Ela entra como dívida também. O Atlético não construiu estádio em terreno público, em primeiro lugar, e muito menos com empréstimo de dinheiro público, com participação pública. Pelo contrário, ele teve que investir 300 milhões em obras públicas de contrapartida. Como é que reclama de um negócio desse tipo? Aí vem a arena. O modelo do futebol hoje em dia, ele exige você ter uma arena e arena multiuso. Porque a projeção do Atlético é faturar líquido com arena por ano 150 milhões de reais. Ano passado, sem shows, ele faturou quase 70. Líquido. É impossível você jogar num Mineirão. O próprio Calil falou isso na época. O contrato que o Cruzeiro tinha assinado, o Gilvan assinou com o Mineiro, ele era ruim. Como foi? O Cruzeiro tinha se reunido ao Atlético e dava uma recuada para ficar com carta na manga para negociar com o Mineirão.
Aí, briga deles lá de vaidade, Calil com diretoria do Cruzeiro, uma vaidade danada dos dois lados, acabou não dando certo. Então, o modelo Mineirão, ele era muito vantajoso e deixava Atlético e Cruzeiro acomodados, porque o governo bancava tudo. Hoje o Mineirão, ele tem uma empresa que é dona dele, gente. Até 2037, e se todos os contratos estiverem rigorosamente em dias, tudo que está no contrato em dias, a empresa prorroga automaticamente por mais 10 anos sendo dono do Mineirão. Então o Cruzeiro tem que renegociar com o Mineirão as melhores condições, mas ele vai estar sempre na mão do Mineirão. Se tiver o calendário do futebol como é bagunçado, o Mineirão tem um show lá e o Cruzeiro outro dia teve jogar em Uberlândia. E isso acontece. Então esse novo modelo. O Cruzeiro futuramente pode partir para construir um estádio também, na hora que reestruturar, na hora que a coisa clarear, que o Mineirão vai passar para o Cruzeiro. Esqueça, você acha que o Atlético aceita isso? O América? O América é o primeiro a gritar lá, não tem torcida, mas vai lá o primeiro a gritar. Um dia que voltar para a mão do governo, entregar, pode entregar, assim, dentro de um comodado, tá, mas o Atlético não é que eu precisar de jogar lá, eu vou jogar onde? Então tem tudo essas coisas, mas o Cruzeirense, ele sente que se ele conseguisse um estádio com todo decorado, né, com as marcas do clube ali, cria-se uma identidade no estádio. Aí, Galego, eu te pergunto, o estádio do Atlético incomoda o Cruzeirense ou não? Pelo que você vê nas redes sociais. Como cruzeirense, como torcedor que sou, né, para mim não faz diferença nenhuma. Não incomoda em nada, porque nós entendemos que sempre, isso é fato, o Mineirão é a casa do Cruzeiro. Tem uma identidade lá. O Cruzeiro tem uma identidade com o Mineirão. Vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, como torcedor do Cruzeiro, eu não gosto que o Cruzeiro venha jogar em Patinga. Eu acho que o Cruzeiro não joga bem aqui em Patinga. Não sei se é cisma minha. Então, a identidade... E nem no Independência o Cruzeiro gosta de jogar. Não gostamos. A nossa casa é o Mineirão. Então, assim, o Atlético ter o estádio dele, para nós, não faz diferença, não. Porque... Pode fazer a diferença em questão financeira, de arrecadação para o Cruzeiro, mas em termos do estádio, o Cruzeirense gosta do Mineirão. Se sente em casa ali. O Mineirão é a casa do Cruzeiro, né? E hoje, dificilmente você vê um atleticano falar que o Mineirão é a casa do Atlético. A casa do Atlético é a arena que ele construiu, né? Mas eu acho que ainda tem uma resistência de alguns atleticanos. Ainda falam, não, gosta do Mineirão, aquela coisa, não tem. Isso está indo aos poucos, o atleticano ainda está... Muita gente que não foi lá ainda, quando vai, fica encantado, né? Mas muita gente que não foi ainda bate e critica, não, Paulão? Sim, o Galego falou verdade, né? Nós temos a nossa casa, a arena, e para todo atleticano essa é a nossa verdade. O Mineirão continua sendo nosso salão de festa. Mas, ô Paulão, já cutucou você. Ô Paulão, mas eu vejo muito atleticano mesmo falando, que a arena não é do Atlético, é do Menin. Eu tenho até um amigo, Alair Baiano, do República do Galo lá, né? Tem dois grupos de atleticano, tem a República do Galo e tem a CAN, Atlético Mineiro. Esse Alair é um dos caras que é anti-arena. A maioria de nós torcedores, né? A gente fica cravando uma realidade que a gente fica ouvindo esboçar da boca de outros que às vezes não sabem nem um pingo do que está acontecendo dentro do Clube Atlético Mineiro, né? Eu, no meu ponto de vista, que nem eu falei, né? Eu comprovo com o Galeguinho aqui que o Mineirão é o nosso salão de festa e comprovo para os atleticanos que nós temos um time bom, né? Precisamos reforçar e que os 4 R's, né, estão querendo o melhor para o Clube Atlético Mineiro. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Eu falo o seguinte, como que o Pedrinho assumiu o Cruzeiro? Que o Pedrinho gosta, só que pensa em dinheiro, é claro, tem que pensar no Cruzeiro fazer dinheiro futuro, porque ele não vai aguentar isso mais 2 anos seguidos, ele não aguenta tirar todo ano 500 milhões do bolso, por mais dinheiro que ele tenha. É muita grana para cobrir os custos. Ele vai querer que o time faça dinheiro mesmo, mãe. O futebol é isso, Fabrício. O futebol é dinheiro. Que paga a conta, gente, é dinheiro, cara. Você não paga a conta comprar blá blá, não, cara. Que paga a conta é dinheiro. Tem o Menin, tá fazendo time para Série B. Pô, como é que ele ia construir um estádio daqui para pôr um time para jogar Série B e Série C? Que lucro ele vai ter lá?
Agora, esse jogo de agora, a gente até entende a presença de público do Atlético, o Atlético desanimado, 25 mil. Foi o maior público da rodada em todos os jogos da rodada. Deu 5 mil a mais do que o jogo de São Paulo, do que o jogo de Fortaleza. Porque Dia dos Namorados. Quem marcou essa rodada pro Dia dos Namorados? Tem que marcar na sexta-feira e acabava com isso. Dia dos Namorados? O cara não tem namorada. Então pra ele tanto faz. Por isso que ele marcou no Dia dos Namorados. Deve ser isso, só pode, cara. Só pode ser isso. Então, quer dizer, uma burrice danada. Pô, tá todo o comércio mobilizado e trazendo clientes para ele, e os clubes não se mobilizaram para levar o cliente para ele, fazer um fato, criar um fato diferente lá na arena do Atlético, a Arena MRV. Eu fiz até um negócio aqui, o seguinte, olha o elenco que o Pedrinho herdou. Daqui a pouco também, se a bola do Cruzeiro passar ou não entrar, vai começar os questionamentos. O Pedrinho investiu pouco. Era para ter investido mais. Que beleza. Então vamos lá. Pega o elenco que o Pedrinho herdou da era da gestão que o Ronaldo estava lá, e você pega o elenco que o Menin herdou do Atlético em 2019. Herdou Luan e Hever, de titulares do Atlético, ex-jogadores de atividade na época. O Luan tinha um problema no joelho. De Santo era o centroavante titular do Atlético. O de Santo é pior centroavante do que eu na pelada. Por Deus do céu, aquele de Santo jogou no Atlético, aquele argentino. Um negócio horroroso. Um negócio terrível. Você pega um dinheiro que veio para o Cruzeiro agora, mas você vê que o cara é centroavante. Ele tem as dificuldade física dele, mas você vê que ele posiciona, ele faz um pivô, ele finaliza, ele foi para o São Paulo agora. Ele tem cacuete de atacante. Aquele de Santos jogou no Atlético, não tem nada. Mas você pegou no Atlético Xará, aquele colombiano que veio no Brasil passear. Casares, coitado, que era craque, mas não conseguia jogar. Aí você pegava o Otero, tinha um chute forte, mas não conseguia jogar, fazia um gol, jogava bem a cada 10 jogos. Então é o elenco que o Menin herdou. Eles herdaram isso de gestões passadas. E ficar culpando também gestões passadas é bobeira, porque você sabia que o clube os clubes estavam, tanto o Pedrinho quanto lá. O Pedrinho nem fala muito de passado e tudo mais, ele toca para frente, ele olha para frente. Então, você pega hoje, eu tô vendo aí, cara, mas tanto influência atleticano batendo no Atlético, e muitos falando do Menin raivosamente, com ódio, com programas esportivos. Então, assim, existem erros, muitos existem. Eles querem errar? Não, eu sou um dono, como é que eu quero errar? Eu sou dono do negócio, eu quero errar? Eu quero acertar. Então, eles devem saber o que estão fazendo. Então, o torcedor tem que ter calma e saber que esse processo do Atlético de recuperação é longo ainda, o processo é longo. Vieram os títulos. Aí eu peguei e falei para um atleticano que estava reclamando e batendo. Preste atenção, meu amigo, uma coisa aqui. Tem 4 temporadas que o Menin assumiu o Atlético. 4 temporadas. Chegou, ganhou um brasileiro. O Atlético, aliás, essa diretoria ganhou 2, porque pegou o de 37 de Lambuja. Ou não, galera? Aquele de 37 existiu, galera? Não vou nem comentar, não vou nem comentar, porque 37, nem minha avó tinha nascido. mas aí que entra. Mas tá lá, a CBF oficializou. Então eles tiveram o método, eles juntou o documento, disse que 37. Tá lá. Então eles ganharam 2 brasileiros. Ganhou a Copa do Brasil, bicampeão. Ganhou a Supercopa do Brasil. É ex-campeão mineiro. O time, no ano que não foi campeão brasileiro, em 2 campeonatos, um ele foi vice e terminou 2 em terceiro melhor colocado, sempre disputando Libertadores. Só esse último agora que ele ficou nessa situação, mas chegou a 2 finais. E chegar a 2 finais de 2 competições como Copa do Brasil e Libertadores não é brincadeira, cara. Um atleticano desvalorizou o Atlético nas 2 finais. Porque perdeu para o Botafogo, perdeu para o Flamengo. É claro, o Botafogo tinha muito mais time que o Atlético. E o Flamengo também se organizou. Se o Flamengo chega desorganizado do Tite para disputar com o Atlético, teria sido parelho. O Felipe Luiz não organizado no Flamengo naquele período. O Atlético chegou muito baleado no final do ano com os jogadores. O Hulk chegou baleado. Aliás, o Hulk está baleado até hoje, né? Ele tem que se recuperar fisicamente, alguma coisa está acontecendo. Paulinho, baleado. Arana estava baleado. Aliás, o Arana, uma pena, o cara, não bate no jogador. Eu acho que o Arana não consegue voltar a jogar em alto nível. Tomara que consiga, gente, que é a profissão do cara. Não estou falando nada disso aqui, questão pessoal, questão física. Então, não desvalorizou. Peraí, Rua, esse período curto agora, aí por que não existiu essa cobrança na época de direções horríveis que o Atlético passou aí? Não tinha essa cobrança, o torcedor ia a campo, uma cobrança exagerada.
e muitas das vezes até desonestas de algumas pessoas, ao meu ver. Você que é Atlético... Hein, galera? Fala, galera. Porque, gente, você pode falar do Atlético aí, fazendo favor? Com relação ao Clube Atlético Mineiro, né? Eu nunca vi, você citou influências, né? O Clube Atlético Mineiro tem um ponto negativo que tanto a organizada quanto esses influências, eles acabam tendo mais poder do que a própria diretoria. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, né? Virou modismo, mas eles só estão remando contra, né? Em N influências aí, que eu não prefiro nem citar nomes, né, que o ganha-pão dele é falar mal do Clube Atlético Mineiro, né? A própria Galoucura, né, teve jogos, né, quando o Galo estava lá embaixo, lá, o Série B, lá, a gente viu que teve ex-jogador que pagou a organizada para remar contra o clube, para tentar ser treinador do clube. Então, o Clube Atlético Mineiro, assim como o Corinthians, a torcida, influências, eles parecem que eles conseguem adentrar no meio da diretoria e jogos podres, aí vira essa bagunça dentro do Atlético Mineiro que está acontecendo. Vou falar para vocês aqui mais do Atlético aqui, e o Galego pode rebater, viu, Galego? Você está aqui para isso, tá, Galego? Você tem que rebater, você pode sentar o que você pensa aí. O que o Cruzeirense pensa aí. Deixa eu só falar da Sucateiro Vale do Aço aqui, você vai trazer a sua opinião sobre isso. Sucateiro Vale do Aço, nosso amigo Tuxa, dona Neuza Costa e toda a família lá, está há mais de 40 anos trabalhando na reciclagem do papel e do plástico. Então, meu amigo, você que tem papel para vender, quer comprar papel de qualidade em todo o Brasil, Sucateiro Vale do Aço, Rua Novo Hamburgo, bairro Veneza, em Ipatinga. Uma empresa totalmente com licença ambiental. É referência hoje no Brasil na reciclagem do papel e do plástico. Um abraço, parabéns, toda a equipe da Sucateiro Vale do Aço. Fala, Galego! Esse comentário eu acredito o seguinte, Fabrício. Quando se criou essa SAF, né, o Atlético, por exemplo, que entrou, toda essa turma com muito dinheiro, com muito poder, você cria aquela expectativa gigante, né? Tipo assim, os caras têm muito dinheiro, eles vão trazer o Messi, eles vão trazer o Cristiano Ronaldo. Então, cria essa expectativa. E quando isso não acontece, é normal, o torcedor fica frustrado, né? Você vai falar que o Atlético está fazendo uma campanha ruim no Brasileiro? Não está. O Atlético está aqui no meio da tabela, está em 7º lugar. Está 2 pontos no Palmeiras, que é o 4º. Ele está a 4 pontos dos líderes. O que incomoda é só a expectativa que é criada no torcedor. Pelo investimento que ele imaginou que seria feito, entendeu? E não aconteceu isso tudo. É igual no Cruzeiro. Quando o Ronaldo chegou no Cruzeiro, o cruzeirense tem que ter gratidão ao Ronaldo, porque o Cruzeiro ia fechar. Ele conseguiu fazer um choque de gestão, que se não é o Ronaldo, se é alguém... Eu acho que o Ronaldo veio até antes sabendo que o Pedrinho já era, na verdade, já era o cara do Cruzeiro. Pode até ser. Para dar uma esfriada e uma acalmada. Quando a torcida começou a pressionar muito o Ronaldo, quem que era o cara que ia acalmar e trazer a confiança? O Pedrinho. É isso mesmo. O Ronaldo... Eu, como cruzeirense, e tem muitos cruzeirenses, somos gratos ao Ronaldo. Porque o Cruzeiro não fechou por causa do Ronaldo. Choque de gestão. Choque de gestão. Quem dispensou o Fábio. Justamente. Sem dar muita explicação nenhuma. Não, é questão de organizar a casa. Estava uma bagunça, o Ronaldo chegou, deu uma consertada, aí você, né, colocou aí uma situação. Eu não sei se você se recorda, quando o Cruzeiro caiu para a Série B, o ano que nós caímos para a Série B, o Zezé Perrella... 19. Fora, né? O Itaí estava no poder lá. Com o Wagner, aí, presidente. Quando estava chegando aquela hora do vamos ver, chegando finalmente no Campeonato Brasileiro, eu acredito que a estratégia era o seguinte: Perrella voltaria, o Cruzeiro não cairia e o Zé Perrella saía como herói. Entendeu? Mas há quem ia voltar como herói. Há quem diga que o Cruzeiro hoje é um clube fatiado e que a base do Cruzeiro hoje ela é do Perrella. Essa parte política. Eu ouvi falar isso. E se for também, não interessa, que o importante é o Cruzeiro tá bem, não tem nada a ver. Essas entrelinhas eu não sei, não posso comentar, mas eu acredito que naquele momento. Você acha que era uma cartada de mestre ali? Era uma cartada que deu errado, né? Porque não deu tempo e o Cruzeiro caiu.
Então, assim, isso é um ponto de vista que eu tenho, né? Então, agora, com essa vinda do Ronaldo e agora o Pedrinho assumindo, para nós cruzeirenses, foi a salvação. E o que aconteceu? O Pedrinho, ele é cruzeirense. O Ronaldo foi jogador do Cruzeiro. Ele passou na base do Cruzeiro. Na base do Cruzeiro. O Ronaldo não tem paixão nenhuma pelo Cruzeiro, por sentimento nenhum. Zero. E o Pedrinho não. O Pedrinho é um cruzeirense apaixonado. A família é apaixonada pelo Cruzeiro. Então, assim, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Né? Temos que saber aproveitar isso. Arrumamos esse treinador. E saber, tem que ter paciência, porque a caminhada ela é muito longa, dura e árdua. Continuar abraçando o clube, porque o Cruzeiro só está de pé é porque tem torcida. Se não tivesse torcida, o que o torcedor do Cruzeiro tem feito com o Cruzeiro nos últimos jogos, eu falo até que o torcedor do Cruzeiro atleticanizou. E o atleticanizou. O torcedor do Cruzeiro hoje ele é muito mais eufórico e participativo do que o torcedor do Atlético. Isso é fato. Ué. E o atleticano, ele murchou. Eu não vou discutir Sumiu. torcida com o atleticano, Fabrício, porque senão... Não, você pode falar, ué. Não, isso foi um atleticano que me disse que a torcida do Cruzeiro se atleticanizou, virou o que era o atleticano virou o que era o cruzeirense. Ele não é mais frio com o time mesmo, não? Nunca não? Mas inclusive, o Galeguinho, inclusive Não é que ele ficou atleticano, estou falando que ele está... Eu acho que o torcedor do Cruzeiro hoje, ele entendeu há muito tempo, o Cruzeiro ao longo dos anos foi se popularizando mais, a torcida foi crescendo, foi saindo dos braços e foi abrindo o leque, a árvore só foi crescendo e se popularizou tanto como era o Atlético na década de 60, 70 e tudo mais. Então, esse torcedor ficou mais assim, mais participativo. Não que ele não gostasse do clube, mas mais participativo. Alguns jogadores, e vou botar de ponto principal, o Vanderlei Luxemburgo falou isso, que os cruzeirenses na época eram torcedores de festa. E quando o clube estava passando aperto, sumiam os cruzeirenses todos. Hoje eu estou vendo de forma diferente, assim como o Fabrício está falando. Hoje, qualquer momento, você está vendo o cruzeirense com a camisa dele, o cruzeirense acompanhando o clube. Você vê que ele está tentando ajudar o clube a todo momento. Seu clube tá participativo, né? O torcedor do Cruzeiro, ele é um torcedor muito diferente do torcedor do Atlético. A característica. Muito diferente. O torcedor do Cruzeiro, ele tem o costume, sempre teve, de conquistas, grandes conquistas. O cruzeirense ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O atleticano é um torcedor mais sofrido de não ter essas conquistas. De estar abraçando o clube para tentar ajudar o clube a se manter ali, justamente, tentar se manter, né? O cruzeirense, ele fica incomodado quando ele passa um período sem ter uma conquista grande, né? O atleticano já não é assim. O atleticano não tem o costume de ter conquista grande. Não estou falando por zoação, não. Sim. Estou falando pela história. O momento, a estrutura financeira, enfim, a desorganização que era. O Cruzeiro sempre foi um clube muito mais organizado, desde a época da década de 60, né? Com Fulé, a turma toda, né? Com os Brant, Felício Brant. Então o Cruzeiro sempre foi um clube mais estruturado do que o Atlético. Tanto que o Cruzeiro olha a visão. O Cruzeiro construiu a Toca da Raposa 2, que hoje é da base, no final da década de 70, cara. Uma mega. Para a época, era uma mega de uma estrutura que ninguém tinha. Toca 1. A1, é verdade. A1. A 2 é a nova, que o Perrella construiu. Sim. Então você vê que. E o Atlético não conseguiu, adquirir o terreno na final da década de 70 com o Elias Calil, construiu umas pilastras lá, o Elias não conseguiu. Ficou parado até o início dos anos 2000, que o Atlético começou a construir a Cidade do Galo. Então o Cruzeiro já tinha essa organização e essa visão. Mas o atleticano hoje, ele está se desanimado porque ele acha que o time virou SAF e ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil agora recentemente. Ele vai ganhar título todo ano, e não é. É justamente isso que eu estou falando, né? O meu comentário foi em cima disso mesmo, porque é a expectativa criada, né? Cria-se uma expectativa de investimento e de conquistas, e não funciona dessa forma, né? Porque o cara que investe, gente, ele não investe para jogar dinheiro no lixo, não. O cara investe para ter retorno. O
cara quer o dele, ele não é bobo. Isso, a empresa, e aquilo que eu volto a falar, paga a conta, é dinheiro. Daqui a pouco nós vamos comentar como foi a vitória do Atlético, o empate do Cruzeiro. Tem muita gente aí maldosa em rede social crucificando o Eduardo do Cruzeiro. Eu achei que foi um lance forte, que ele poderia ter sido evitado pela situação no campo, mas ele não foi maldoso, não foi criminoso. Acho que o lance era para expulsão mesmo, eu quero a opinião dos meninos depois, mas não foi uma expulsão, torcedor do Vitória, crime, nada disso, cara. O Eduardo tá chateado como o cara que sofreu a fratura. Você vê que um cara não tem histórico de nada. Agora, um lance daquele, se é um coitado de um Lianco, de um Felipe Melo como jogar, aí, meu filho, a rede social já tinha condenado. Mas foi um lance, uma disputa de bola que poderia ter sido evitada, ele foi infeliz e o jogador do Vitória mais ainda, coitado, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Oi? Ah, é? Ah, tá bom, Ronaldo. Nós temos que falar da FADIPA, né? Que é a Faculdade de Direito de Ipatinga. Meu amigo, Dr. Gés Nascimento e a família tomam conta da FADIPA há quantos anos? A FADIPA é referência no Brasil hoje em direito, em odontologia, em curso de enfermagem e outros cursos também superiores. Então você de todo o Brasil, venha para Ipatinga fazer direito aqui. E quem faz direito na FADIPA está preparado para qualquer concurso público no Brasil. Faço com o meu amigo Dr. Grimaldo Bruno, que é um grande advogado, ele fez direito na FADIPA, o escritório GB, Escritório de Advocacia, é um dos mais conceituados de Minas Gerais. GB, Escritório de Advocacia, é referência. Qualquer assessoria jurídica que você venha precisar, pode contactar o GB Escritório de Advocacia sob o comando do competentíssimo Dr. Grimaldo Bruno Botelho, tá bom? Um abraço para a turma toda, ela está sempre prestigiando, assistindo o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar em nome da Maestro Proteção Veicular. Você tem um automóvel, você tem que ter proteção veicular. A Maestro é a única que paga no dia e 100%. Você de todo o Brasil. Proteção veicular, rastreador para automóveis, motocicletas, é com a Maestro Proteção Veicular. Tem estrutura, tem como te atender bem, te dar todo o suporte que você precisa para você, sua família, com seu automóvel, tá bom? Lá na Maestro é assim, meu amigo, não tem moleza não. Daqui a pouquinho a gente volta, até já. No Vale do Aço você conta com a rede de postos GT. Experiência de mais de 50 anos, abastecendo com garantia e segurança. Excelência no atendimento, alto padrão de qualidade nos produtos. Na hora de abastecer, pode confiar. Rede de Postos GT é o melhor lugar. Em todo o Vale do Aço. Loquivaço, locação de máquinas e equipamentos para solda, corte, hidráulica, civil, elétrica, ferramentas e muito mais. Tudo para executar sua obra, sua parada, sua caldeiraria. Conte com a Loquivaço Locações de Máquinas e Equipamentos. Equipamentos revisados dentro das normas técnicas. Rua Caribas 290, Iguaçu, Ipatinga. Loquivaço Locações. Aqui começa a sua obra. 31-3827-7011. A Icoferme é sinônimo de versatilidade. Aqui compramos latinha de alumínio em quantidade significativa e sucata. Icoferme compra e vende material ferroso e sucata no Iguaçu. 31-3801-6405. Está chegando a hora de dar o próximo passo à sua carreira. Sempre sonhei em fazer direito e escolhi a FADIPA pela tradição e estrutura. Desde o primeiro semestre já estou participando de práticas jurídicas e me sinto preparada para o futuro. Desde o primeiro período tenho me dedicado às práticas laboratoriais sobre supervisão. A FADIPA me acolheu desde o início e me oferece todo o suporte necessário para o meu crescimento profissional. O vestibular FADIPA está chegando. Chegou o momento de tirar o seu sonho do papel e dar o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Faça sua inscrição agora.
A Bola de Ouro é referência quando o assunto é materiais esportivos em Ipatinga. Encontre na Bola de Ouro bolas, chuteiras, troféus, roupas para fitness, luvas, artigos para natação, a camisa do seu time de coração e muito mais. Seja você um atleta profissional ou aquele apaixonado por esportes, Bola de Ouro Materiais Esportivos, Praça 1º de Maio, no centro de Ipatinga. Vamos lá falar da grande vitória do Atlético em nome da Macapá Autopeças, peças de qualidade, pessoas de confiança. Meu amigo, 44 anos de tradição, é Macapá Autopeças. Você mecânico de todo o leste de Minas Gerais, meu amigo, tem que comprar peças onde tem qualidade, onde você confia. Macapá Autopeças eu indico para você. É a maior e o maior estoque em peças multimarcas, por isso chega rápido para reposição aí na sua oficina do automóvel do seu cliente. Você, cliente, tem um automóvel, vai para a oficina de sua confiança, vai, ok, mas se precisar de reposição de peças, exige que seja da Macapá Autopeças, hein? Macapá Autopeças, 3 mega lojas para te atender bem em todo o leste de Minas Gerais, aqui em Ipatinga, na Avenida Macapá, na Celim de Salles, no Canaã, e em Coronel Fabriciano, na Tancredo de Almeida Neves, Macapá Autopeças. Enquanto isso, eu vou abraçar toda a equipe lá da Capotaria Nobre, precisando dar um grau no interior do seu automóvel, fala com o Abraão, com o Everton na Capotaria Nobre, Rua Crisântemo 601, no bairro Esperança, em Ipatinga. Quer um banco de couro pro seu automóvel? Tem lá. Vai reformar a cadeira do seu escritório, tá toda danada? Capotaria Nobre resolve para você. Um abraço, Abraão, toda a turma aí. Para deixar o seu carro limpinho, limpinho, cheirosinho, a Lava Jato GP, agente com a Gleice e com o Paulo, a higienização do seu automóvel na Rua Vanguete, no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. É maravilha, maravilha falar dessa turma boa aqui no nosso Bola na Área. Vamos falar do Galo, a partir de agora, a vitória contra o Internacional. Rapaz, o que eu vi de influências atleticanas depois do jogo, procurando só defeito, que o Atlético sofreu sufoco. Se não fosse o Everton, mas você vai jogar com o Internacional, você acha que o Internacional não vai dar nem um chute do seu gol, não? Não é mesmo? Foi uma baita vitória do Atlético, um jogo bom de se ver, de alternâncias. Aí você vê o jogo do Cruzeiro, que não teve jogo lá no campo. Aí depois você vê um jogo desse aí, foi um baita jogo. O Internacional estava desfalcado, o Atlético também estava sem 4 titulares, sem o Arana, sem o Lianco, sem o Coelho, sem o Patrick, que até então é titular do Cuca nesse meio campo. O Inter também está desfalcado. Mas o Inter é o Inter, cara. Esse Inter desfalcado eliminou o Bahia da Libertadores, que enfiou 3-0 no Bragantino. É camisa? Né, galera? Camisa é camisa, né? Então você não tem moleza, não. Então foi uma grande vitória do Atlético. Quase 25 mil pessoas na arena. Achei o público poderia ter sido melhor. Poderia, mas dia dos namorados. Um frio de caiu o queixo em Belo Horizonte. Enfim, 9h30 da noite, jogo na TV aberta e tal. Quer dizer, o público não foi tão ruim assim também, não, né? Mas foi um grande jogo. Como eu não sei, você, galego, não sei se assistiu o jogo, o Paulão deve ter assistido, mas como o Scarpa jogou nesse jogo, e todo jogo alguém fala que tem que tirar o Scarpa do time, algum com medo do time, mas você tira ele. E o Scarpa jogou muito, o Franco não precisa falar, o Igor Rabelo surpreendeu, o Alonso fez o melhor jogo dele com a camisa do Atlético nesse jogo. Eu achei que o Rubens não precisa falar, né? Um negócio de louco, né? Então, assim, o que o Atlético vai fazer para a volta? Foi a estreia do Dudu, foi ok, não foi nada soberano, mas você vê que questão de posicionamento e tudo mais. Então, o que eu penso que o Atlético vai fazer na volta? Primeiro eu vou falar dessa campanha do Atlético até aqui, que muita gente está batendo demais no Atlético, mas o Atlético não perde há 8 jogos. O Atlético está pagando por ter feito um início brasileiro jogando super bem contra Grêmio e São Paulo e ter feito apenas 1 ponto nas 2 primeiras rodadas. O goleiro do São Paulo, o Mineirão, aquela coisa toda. Mas depois de 8 jogos para cá, lembrando que esses 8 jogos para cá que o Atlético não perde no Campeonato Brasileiro, foram 5 vitórias, 3 empates. Lembrando que desses 8 jogos, 5 foram fora da arena, 5 como visitante. Ele venceu Juventude e Ceará fora,
empatou com o Cruzeiro do Mineirão, empatou com o Mirassol, quase venceu, que não é fácil vencer o Mirassol, né? Lá em Mirassol. E teve um outro empate que foi fora de casa também, foi contra o... Nessa retomada desses 8 jogos, ele venceu Botafogo, Fluminense e Internacional. Ele não tropeçou nesses grandes times. Qual o outro empate que o Atlético teve? Foi contra o... enfim. É ter tanto jogo, né, cara? Que você até se perde aqui. O Atlético jogou contra o Mirassol, Juventude... Ceará, ele ganhou fora, Juventude ele ganhou fora, empatou com o Mirassol, empatou com o Cruzeiro do Mineirão. Corinthians, empatou com o Corinthians? Não, o Corinthians não empatou, mas foi em casa, né? Foi em casa. Foi em casa, mas foi antes dessa sequência. Foi nessa sequência mesmo, ele teve um empate, ele tropeçou no Corinthians, nessa sequência de 8 jogos. Bem lembrado, galera. Mas veja bem, o Atlético é o time que mais finaliza, que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. É o único mandante invicto da Série A. São 8 jogos invictos, uma derrota nos últimos 14 jogos. Em 36 jogos na temporada, o Atlético teve 4 derrotas apenas, né, que é muita coisa. Nos 18 últimos, nos últimos 24 pontos disputados, o Atlético conquistou 18. É muita coisa. 2 derrotas em 12 jogos na Série A. Nesse recorte de 8 jogos no Atlético, há 5 jogos o Atlético não sofreu gols, que está pecando muito, e com muitas dificuldades. O Cuca, muito jogador machucado do Atlético, tira um, sai outro, aquela confusão toda. 20 jogos sem sofrer gol com os titulares em campo, tem 20 jogos que o Atlético não sofre gol. Ele é vivo, continua vivo na Sul-Americana, continua vivo na Copa do Brasil e continua vivo no Campeonato Brasileiro. Então não há desespero, ao meu ver, viu, Paulão? De pasto, o atleticano como está aí, está se vendo aí, está num desespero. Parece que o Atlético está no Z4, parece que o Atlético faliu, que vai fechar amanhã, que o clube não existe mais. Como o Cruzeiro incomoda o Atlético, hein, galera? Normal, né? Incomoda demais. O Cruzeiro sabe que o Cruzeiro está fazendo uma campanha brilhante no Brasileiro? O atleticano está hiper incomodado com isso, cara. Não quer aceitar. Eu acredito que o atleticano está chateado. Não é nem com a equipe no campo. Eu acho que é a questão que apareceu, que é a questão financeira, sabe? Essa dívida que agora apareceu na mídia, que já está sendo divulgada, que o Atlético está devendo mais de 1 bilhão. Eu acho que o atleticano está incomodado e preocupado com o futuro da equipe dele, do clube dele, né? Então, eu não acho que seja essa dívida do balanço. Não. Esses atrasos, essas parcelas, o Coelho, Júnior Santos salário atrasado. O salário atrasou agora 5 dias, cara, 5 dias úteis. O que está atrasado é o direito de imagem, que venceu dia 20, está fazendo 1 mês agora, e a premiação do Campeonato Mineiro, que nem tem premiação. Vocês têm que pagar premiação para jogador num campeonato, você não tem premiação nenhuma nele. Mas, enfim, o que é acordado, você tem que cumprir. Sim. Né? E se você pega um bolo, o Botafogo que acionou o Atlético, pagou a primeira parcela do Júnior. E muita gente comenta o seguinte: o Atlético está devendo 6 milhões ao Botafogo do Júnior Santos, 6 milhões de dólares, 7 milhões de dólares. Está devendo, mas é em 3 anos. Ele está devendo, que está inadimplente, é na primeira parcela, que é errado. Você tem que conversar com o seu credor. Ok, está errado. Mas não é esse desespero todo, essa coisa toda também, não. As dificuldades vão passar agora. Você vê que o Botafogo não pagou o Almada até hoje. Veio aqui, campeão do Libertadores, que o Texas é rico, que é bilionário, que é não sei o quê, e não pagou o cara até hoje também. Então, isso acontece. O torcedor não entende essa parte, Fabrício. Ele quer saber do que é divulgado. Se eu tenho um bilionário que é dono do meu clube, eu quero ver o dinheiro dele aparecer. Então, quando isso, salário atrasado, direito de imagem, o cara fala assim, cadê o dinheiro? Se o cara é tão rico assim, por que está atrasando isso? Aí fica essa preocupação. Mas, Paulão,
A vitória contra o Internacional, muita gente fala que o atleta jogador tem vaidade do grupo, o grupo está rachado, que o grupo está triste. Eu vi os jogadores do Atlético, comissão técnica, uma vibração enorme no jogo contra o Internacional, os jogadores alegres depois da vitória, se abraçando. Você vê nos lances do gol ali, todos eles juntos, obrigado com o Hulk, não sei o quê. O Hulk foi lá, deu um abraço no Dudu, os dois. Quer dizer, parece que não tem esse negócio, a meu ver. O Dudu, eu acompanhei o jogo dele no Cruzeiro, essa comemoração do gol do Galo, né, do Júnior Santos lá, Dudu foi uma explosão de alegria, coisa que eu não via ele no Cruzeiro. Então você vê que o Galo está precisando de remoldar o elenco com relação aos que estão no DM, Departamento Médico, estruturar e trazer pouquíssimas pessoas ali para a gente brigar mais em cima. Eu até questionei esses dias o departamento médico, fisiologia do Atlético, porque tanta contusão no Atlético, o Atlético está sofrendo mesmo que sofreu no ano passado. Mas aí você pega, o Cristiano Nunes agora é o coordenador geral da preparação física da seleção brasileira, com o Ancelotti. Rodrigo Lasmar é o médico do Atlético, é o coordenador do departamento médico da CBF há quantos anos? O preparador de goleiros do Atlético é o preparador de goleiros da seleção hoje também. O assessor de imprensa do Atlético, Cássio Regui, deixou o Atlético, o Rodrigo Caetano está com moral lá, levou essa turma toda para lá. Ó. Então tá com moral. Agora o que fica é o seguinte, para a volta, dia 12, aliás, a CBF não acredita nos clubes brasileiros no Mundial, que marcou a rodada de volta do brasileiro para o dia da final do Mundial, né? Ele não acredita que nem Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, nenhum deles vai estar na final. Ou acredita que só um deles volta a turma mais cedo e adia outro jogo que tiver que adiar. O Rony está fora contra o Bahia em Salvador. E o Everson também. Vai jogar o Delfim no gol, em lugar do Rony. Se o Coelho voltar, o Dudu vai ficar no banco? Rapaz. Mas o Coelho ainda ele conquistou a torcida, conquistou a comissão técnica. Eu acho que é o Coelho. E se o Arana volta, lá você ganha o Rubens também no meu campo. Aí o Rubens jogaria de segundo volante, Alan Franco, Rubens e Scarpa. Ou o Rubens jogaria Alan Franco, Patrick ou Menino e Scarpa. E o Rubens com o Coelho, com a Arana por ali, com o Hulk e o Coelho e o Dudu no banco. O Dudu aceitaria o banco do Atlético? Eu acho que sim, porque ele tá feliz no Galo. Ele está muito mais feliz do que no Cruzeiro. E você viu agora como que está a situação do elenco do Galo. Se o time tiver montado, você deu umas 4, 5 opções aí pro Cuca. Não, eu falo o seguinte, Galego, você é um jogador, entende muito mais de futebol do que eu, do que de muita gente. Você teve dentro das 4 linhas, o Paulão também. Mas que eu pergunto hoje, qual time no Brasil tem esses 6 jogadores do meio para frente? Scarpa, Hulk, Rony, Júnior Santos, Coelho e Dudu, 6. Aí você tem um Bernard, que uma hora pode voltar a jogar. Você pega um Rubens que ele joga de terceiro homem meio campo e de ponta esquerda com força e com qualidade. Você pega um Caio Paulista que foi contratado para ser lateral esquerdo, mas o Caio Paulista é atacante de origem e despontou super bem no Fluminense, foi campeão no São Paulo e vem de uma temporada ruim no Palmeiras. É um jogador que pode ser uma opção de ataque. Pega quais os clubes brasileiros têm do meio para frente. Então você falar que o elenco do Atlético é ruim, que a diretoria não contratou, que esses 4R não investe, que não sei o quê, que perelê, que para lá. É uma equipe de respeito. Esses jogadores são, né, nome não ganha jogo. Mas se encaixar? Se encaixar, é difícil você ter um plantel com essas peças, tá? É muito difícil você achar no Brasil uma equipe com jogadores desse nível. E nos momentos ruins do Atlético e muitos desfalques, quem decidiu não foi nem o conjunto do time, foi a parte individual. Justamente, o Hulk é o cara decisivo, né? O Hulk é o cara que faz o time do Atlético andar. Mas eu vi atleticanos falando que o Hulk tem que sentar, ficar no banco. Nossa senhora, o atleticano é muito ingrato. Não é, galera? Você tá maluco. Puta merda. O Hulk em campo é 2 de olheiro o tempo todo. Vamos trocar então, vamos mandar ele pro Cruzeiro. Trocar no Lautaro? Eu quero ir no Cruzeiro, hein? Troca no Lautaro, né? Manda o Lautaro pro Atlético. Você trocaria o Hulk no Gabigol? O Cruzeirense? Você como Cruzeirense? Trocaria. Tranquilamente. Na hora? Tranquilamente. Oxe, sem pensar 2 vezes. Eu falo o seguinte, Galego, Paulão, que em qualquer espelhamento de time, vai jogar Atlético contra o Cruzeiro, não tem uns espelhamentos?
Aí lá na frente fala, não, é Hulk ou Caio Jorge. Ah, pelo momento é o Caio Jorge. Em qualquer espelhamento de times no futebol brasileiro, você põe o Hulk e espelha o resto. Tô certo ou tô errado? Para mim, sim. O Hulk, no futebol brasileiro, de uns 3 anos para cá, mais ou menos. De 2022, 2021 que ele estreou no Atlético. Ele é o jogador decisivo, cara. Ele é muito diferente do que nós temos no Brasil. É muito bom jogador, um cara de uma força física impressionante. Eu queria muito o Hulk no Cruzeiro, queria demais. Qualquer time, eu falo isso, né? Eu falo muito isso. E todo mundo fala da dedicação dele pessoal. Ele é profissional, cara. O cara é profissional. Você não vê o cara envolvido em coisa errada, em balada. Teve esse problema dele lá com a sobrinha lá. Mas isso é outra coisa. Mas tá feliz, o importante tá feliz no amor. O cara tá feliz no amor, tá bem. Mas o cara... como atleta, ele é profissional demais, cara. O cara é muito profissional. Como é que o atleticano tá bravo? Diz que tem atleticano falando nesses grupos aí. Quem te acompanha, os influencers cruzeirenses e os atleticanos, a gente saber que tá a opinião do torcedor ali, né? É importante. Que o Júnior Santos tem que ser devolvido, não deu certo no Atlético, o cara contundiu, tá voltando ao ritmo agora. O Júnior Santos é esse jogador para fazer o que ele fez contra o Internacional. Abriu uma brecha, vai lá contra-ataque e decide o jogo. O jogo tava assim... 1-0 da casa, que assim, qualquer momento, se é uma bola de extração lá, o Internacional vai lá e empata o jogo, e aí? Contra o Fluminense foi a mesma coisa, né? Ele destacou, né? Fez um gol importantíssimo. Ajudou isso muito. vai dando confiança ao jogador, né? Uhum. Então vamos ver quem que vai ser titular do Atlético. E para você, quem que vai ser o quarteto ofensivo aí? Imaginando que o Cuca vai jogar com 2 volantes ali, com Alan Franco. Aí vem Menino, Patrick, o Rubens e Scarpa. O trio ofensivo para vocês, estando todos à disposição. Não, complicado, né, rapaz? Mas é Franco, Não, o trio ofensivo. Ali é Franco, vai jogar com o Cuca, esquece. Meio, né? Rubens, eu falo um negócio pra você aqui. Franco, estando todos bem fisicamente. Franco, Rubens, Scarpa, Coelho e Hulk são titulares absolutos do comando. Estando todos bem fisicamente. Se o Arana tiver recuperado, jogou esse menino para frente. Embora eu acho que ele vai uma vaga para mim, para Dudu, Rony e Júnior Santos. É isso, a verdade é essa. Embora eu ache que ele vai ser negociado, viu, Rubens? Sabrina. Não, o Atlético acho que não vende na janela agora. Não vende também. Não, porque se vender vai ser uma pressão para cima dos caras, porque já não tem dinheiro para contratar. Isso é fato. Se ele vender na janela agora do meio do ano, vai apanhar. E o time der uma desbingolada para baixo aí, vai ser uma pressão, um negócio inaceitável. Mas tá saindo aí na imprensa que tem o Lianco também, é um jogador que pode sair. Não, mas o Lianco tem contrato com o Atlético, é 2029. Ele vai sair agora para o exterior. Para o exterior, eu não acredito que ele saia também, não, porque ele já teve lá no exterior, o jogador teve no exterior para bater e voltar. Igual o Caio Jorge, o futebol exterior vai levar o Caio Jorge. É muito difícil, porque ele bateu lá e voltou. Não por incompetência, ele teve problema físico, o Lianco teve problema lá fora de depressão. Então tudo isso influencia. Mas lá fora eles não olham isso, não querem nem saber, né? Então tem esse negócio. E daqui a pouco nós vamos falar do Atlético, então, só para fechar o Atlético aqui. O Atlético não ter se classificado em primeiro Sul-Americano e se meteu na enrascada. Presta atenção, na volta do Brasileiro, o Atlético vai fazer 3 jogos no mês de julho, fora de casa. Bahia, Palmeiras e Flamengo. E depois começa com o Flamengo a Copa do Brasil. Porque nessas 2 datas que ele vai jogar contra o Bucaramanga da Colômbia, ele jogaria contra o Sport e Fortaleza em casa, jogos de 6 pontos, teoricamente. O Atlético corre o risco de pontuar pouco no mês de julho por causa dessa enrascada que ele se meteu, de não ter ganho daquele time do Cícero. Foi uma vergonha aquele jogo, o Atlético não criou aquele jogo, não buscou inspiração para jogar aquela partida e tudo mais. Então é um risco. E aí você tem 2 mata-mata no mês de julho, cara. Se você espirra nos 2, esse Bucaramanga não é time bom, já passou não. Ele estava no grupo do Fortaleza e do Racing e quase se classificou para a segunda fase da Libertadores. Eu nunca ouvi falar desse time. Bucaramanga, não, mas eu vi os jogos. Eu acho que o Atlético deu foi sorte de ter pegado esse time para passar de fase agora mais fácil. Você acha? Eu acho.
Mas se ele tivesse classificado direto para as oitavas, ele ia pegar uma boca mais difícil. Não, se ele classificasse em primeiro, já estava direto nas oitavas, ué. Ele não tinha essa fase, não, ué. Tá, aí sim. Já tinha ido direto, é isso que a gente está falando. Que quem está nas oitavas não tem essa repescagem da Sul-Americana, não. Você lembra ano passado o Cruzeiro classificou direto? O Cruzeiro pegou o Boca, que veio. O Boca que estava na repescagem. O Boca eliminou o time da Colômbia, o Cruzeiro estava esperando, o bracinho cruzado. É verdade. Esse é que é o problema. E ele teria eliminado 2 datas. 2 datas. Exato. Esse que é o problema, né, Paulão? Inclusive o treinador do Cruzeiro comemorou do Cruzeiro não ter passado na Sul-Americana e agora a gente vai entender o porquê, né? Deu um desaforo para o clube. Não, a Sul-Americana, a primeira fase, os clubes brasileiros não têm perna para ela. A logística é muito ruim. Eles têm que jogar nela com o time reserva, igual o Fluminense fez. Passou, não passou, o torcedor não vai ficar chateado e entende que jogou com o time reserva. O Fluminense, o único time brasileiro que passou em primeiro Sul-Americana direto para as oitavas foi o Fluminense. E que abandonou a competição. Renato Gaúcho não foi em 2 jogos fora de casa, nem ele foi. Ele classificou em primeiro. O resto, todo mundo que classificou na rabeira. O Cruzeiro foi eliminado e o Corinthians eliminado. Na primeira fase. Foi. Né? Sim. Aí o Atlético, o Grêmio, o Vitória também foi eliminado na primeira fase. Atlético e Grêmio passaram como segundo do grupo, se jogar essa repescagem. Tem mais um que vai jogar, brasileiro, que vai jogar essa repescagem também. Que eu esqueci agora, que é tanto time, que eu esqueci. Deixa eu falar da Cremac Madeireira, antes de eu falar do Cruzeiro aqui, vamos entrar no assunto Cruzeiro e Vitória da Bahia, que não teve jogo, né, gente? Infelizmente, como é que se joga futebol num gramado daquele, numa situação daquela, né? Cremac Madeireira, se a madeira for da Cremac, você pode bater o martelo sem dó. Madeira da Cremac, Ipatinga e Coronel Fabriciano, tudo em madeira, falo com a equipe do Romeu, são mais de 42 anos também de madeireira Cremac já. Vai completar 43 anos agora a Cremac Madeireira, tá bom? 43 anos. A Cremac foi fundada pertinho da Dijafé. A Dijafé um pouquinho mais tarde, a Dijafé está completando 42 anos esse ano e a Cremac 43. Mas você compra madeira na Cremac, se você não comprar o prego na Dijafé, aí, meu amigo, o risco é grande. Dijafé, ferro e aço. Desde 1983, a Dijafé vem construindo um vale de ferro e aço no atacado e varejo. Fala com a equipe do Djalma Rodrigues, Dijafé em Coronel Fabriciano, Aço Nobre em Ipatinga. A Dijafé tem a melhor logística em ferro e aço, meu amigo, para te entregar rapidamente, com qualidade. E a Dijafé atende às grandes obras da nossa região do Vale do Aço e grande parte de Minas Gerais também. Sempre vai ter a presença e a marca do ferro e aço da Dijafé nas grandes obras da nossa região, da nossa Minas Gerais, do nosso leste de Minas principalmente. Dijafé, desde 1983, construindo um vale de ferro e aço no atacado e varejo. E lá na Aço Nobre, que é do grupo Dijafé, tem a fabricação própria, a única que fabrica a porta de aço eletrônica. Comodidade, segurança e conforto para você, para sua loja, para a garagem da sua casa. Não brinca não, hoje tem que ter segurança, tranquilidade. Então a porta de aço eletrônica é a única que fabrica no leste de Minas Gerais, tem entrega imediata, porque ela fabrica, né? Com motor, com tudo já instalado para você. Aliás, você pode falar lá no comércio do seu filho, lá da sua família, para instalar a porta de aço eletrônica da Aço Nobre, do grupo Dijafé, viu, galera? Como é que é o nome do empreendimento lá, galera? É a temaqueria lá na Cidade Nobre, né? Comida japonesa. Você que nunca foi e que gosta da comida japonesa, vai lá que vocês vão apreciar. Qual é o endereço? Na Cidade Nova? É onde que fica ali? A referência? Fica na entrada, no contorno. Da pracinha ali? Próximo àquela sorveteria Grangelato, parece. Grangelato. Na esquina. Ah, fica na esquina ali? Fica na esquina. Temaqueria, que é o nome. Tem uma placa, Temaqueria. Tem uma rotatória? Rotatória, Fica próxima à rotatória. Um pouquinho à frente da rotatória. No quebra-mola, quando você passa a rotatória, tem um quebra-mola naquela avenida. Tá ali a Temaqueria. Depois você passa pra gente, pra gente divulgar aqui, cara. Temaqueria. Minha filha, minha esposa adora, pedem direto aí. Eu vou falar com eles pra prestigiar vocês lá. O Galeguinho tá lá. Temaqueria. Temaqueria. Comida japonesa. Comida japonesa, muito bom. Temaqueria, comida. Depois você manda o link direitinho pra gente seguir lá. Vou mandar. A gente divulgar aqui pra vocês, tá bom? Obrigado. E tem também a minha filha que tá lá com a Net Cabana, que é um empreendimento bacana de cabanas, que as crianças
em festas de criança, monta as cabaninhas lá e com vai lá e toda aluga? uma estrutura, aluga as cabanas, cabanas, toda montadinha. Vai fazer uma festa de aniversário em de casa criança, ou num clube, justamente. pode ir lá e alugar a cabaninha. Aluga a cabana para criançada. Olha, cara. Toda, é muito bacana. Net Cabana que chama. Net Cabana. É, pode ir no Vem YouTube na que rede você vai social achar. aí, ó, no Instagram Net Cabanas. Instagram, justamente. Instagram Net Cabanas, @Net Cabanas, para você fazer festa de criança lá. E é da família do Galego. E Temaqueria, na Cidade Nobre. @Temaqueria, comida japonesa. Cidade Nobre, Ipatinga. É isso aí. E você é da área, não, pô, nós estamos falando com o empreendedor, da área da cultura, né? Da área da cultura e está lançando seu empreendimento também, né, Paulão? Nós estamos, eu e minha esposa, compramos a franquia da Zastra. Vocês pesquisam Zastra e Ipatinga. Hoje, a tendência é a gente tentar afastar no máximo das crianças o celular. E os nossos produtos, todos eles voltados para a educação. Brinquedos, livros, tudo voltado para a educação. Então, pesquisem no Instagram, Zastra e Ipatinga. Zastras e Ipatinga. Zastras e Ipatinga. Tem loja física? Ainda não, nós estamos montando. Já está montando, online, já em breve terá, mas na rede social já estão na atendendo já. Na rede social já estamos atendendo. Bacana. Zastras e Ipatinga, para ensinar a criança a ler, as historinhas bacanas, né? Coisa fina, né? Largar o celular Largar o celular, porque tinha que ficar na tela estragando as vidas. As óticas estão deitando e rolando hoje em dia, né, cara? Menino de 3 anos de idade, 2 anos, o que mais você vê é menino usando óculos aí. O tempo todo, e muito perto da tela, né, cara? Tem um limite. Muito bom. Loquivaço, locação de máquinas e equipamentos industriais. Meu amigo Geraldo Rodrigues Macarrão, que tá lá com o Gabriel, com a Thaís e toda a equipe. Tá tocando uma obra aí? A Loquivaço tem tudo para te atender, tá bom? Rua Caribas, bairro Iguaçu, em Ipatinga. Orgulho para todos nós falar da Loquivaço. E tem também manutenção em equipamentos industriais. Está precisando de manutenção dos seus equipamentos industriais e é com a Loquivaço. Vamos falar de Cruzeiro e Vitória. Infelizmente, não teve jogo, né, Galego? O polo aquático, aquele jogo não teria ter sido adiado, cara. Isso é um absurdo, né? Pra gente que gosta do esporte, é uma coisa impressionante como que a CBF, a arbitragem, na verdade, vamos falar assim, a arbitragem era quem falasse o seguinte, não tem condição de jogar. Mas é o delegado do jogo, o delegado recebe a hora, tem que ter o jogo porque está na grade da televisão, assim assado, não pode adiar. Adiasse o jogo não tem condição, para outro dia à tarde. É um absurdo. Aí coloca em risco a integridade física, como que aconteceu. Foi o que aconteceu. A qualidade do futebol acaba. O torcedor pagou ingresso para não ver futebol. Isso é roubado do torcedor. Isso é caso de PROCON. Isso é PROCON, que o cara foi lá para ver um espetáculo, ele não viu o que ele foi ver. Né? Então, assim, eu acho que foi uma coisa muito desagradável e que culminou com aquela contusão do rapaz lá que o cara vai ficar aí de 4 a 6 meses parado. Galego, por causa do futebol. Aquela contusão ali que partiu a canela, aquilo ali, eu não sou da área, não. Mas aquilo ali é um ano, no mínimo, para voltar. O registro que eu vi fala de 4 a 6 meses, né? Mas a gente não sabe, cada um tem uma recuperação, né? Talvez para voltar, assim, a fazer fisioterapia, fazer exercício físico, mas para voltar a jogar. E o trauma que fica, e a confiança do jogador. A confiança, né, Paulão? Vocês que foram atletas, né? Ainda mais jogador velocista, né? Que no caso dele, é bem complicado. E foi um lance tão infeliz, né? Olha só, cara, eu gostei de olhar, cara. Meu Deus do céu. Na hora que eu vi o lance, eu falei, meu Deus, o estômago chega a embrulhar, cara. É muito ruim. Pena do atleta envolvido no caso Eduardo Cruzeiro. E assustou todos os atletas em campo, uma contusão dessa. Claro, o cara viu, ele já ficou maluco. E o Eduardo não foi maldoso. Ele foi imprudente. Exatamente. Eu acho que ele não precisava ter chegado com aquela força num campo, na situação que estava. Se o campo não tivesse a situação daquele campo, Fabrício, quem está dentro do campo, você dimensionar isso... É muito difícil, porque é milésimo de segundo, né, galera? Você tá As decisões, né, são milésimos de segundo. Você está com a energia toda, né? E o Cruzeiro estava se doando muito fisicamente. E depois ficou com uma mesa, eu fiquei impressionado com a doação física do Cruzeiro, desses atletas em campo. O Caio Jorge saiu no intervalo, mas já vinha sentindo aquele pé dele, que tem problema nele, né? Ele já não havia... Aqui foi mais uma precaução mesmo, né? Porque ele vai ser super importante. Jogou sem o Christian lá também. O resultado para o Cruzeiro, pela circunstância da expulsão, do polo aquático,
do trauma psicológico que ficou. Você chega no vestiário no intervalo, o Eduardo estava chorando, o companheiro dele sente. Como é que você está? Pô, não foi culpa sua, foi, não foi. Em vez de discutir tática no intervalo, eles estavam discutindo o lado psicológico daquilo aí. Então influenciou. Então o resultado foi excelente para o Cruzeiro. Ficou na pontuação. Na circunstância normal, gramado normal, o Cruzeiro teria voltado de Salvador com os 3 pontos, como eu afirmei na segunda-feira passada aqui no mesmo Bola. Sim. Teria voltado com os 3 pontos de Salvador, isso é fato. O time do Vitória não ia aguentar o Cruzeiro. Um time limitado, né? Mesmo com toda a situação, o Cruzeiro teve mais chances claras de fazer o gol do que o Vitória. Teve 2 ou 3, o Vitória é uma, né? Mas foi um jogo que não tem como você comentar sobre o jogo. Taticamente impossível. Não tem como você comentar, porque foi uma coisa fora da curva, né? Então aquilo não foi futebol, aquilo... Quando voltar o brasileiro, o Cruzeiro vai jogar com quem? Vai ter o Christian de volta, talvez o Mateuzinho também, né? De volta. O Cruzeiro vai ter uma sequência bacana no brasileiro quando voltar, tá? Se ele firmar, ele tem chance de fazer umas pontuações. O Cruzeiro volta contra o Grêmio, né? Volta contra o Grêmio. Porto Alegre, Belo Horizonte? Lá em BH. Dia 13 nós voltamos contra o Grêmio no Mineirão. Não sei se o Grêmio aguenta o Cruzeiro, não. O Grêmio, aliás, olha, coitado do rapaz. Mas essa questão da volta... Esse negócio de falar também, gente, que não foi para expulsão, aí falar que não foi maldade, não foi lance criminoso, ok. Foi uma imprudência e que aconteceu um acidente no futebol. Falar que não foi para expulsão também é uma ignorância de quem fala isso também. A expulsão ela tem que ser dada, gente. Não tem como você não dar expulsão. Como é que você não expulsa um cara que quebrou a perna do outro atleta? Igual o Marcelo naquele lance da Libertadores, como é que o juiz expulsou? Não tem jeito, isso faz parte, isso é regra. Tem que ser expulso. Né? Não foi porque não foi com maldade que ele não tem que ser expulso. Exato. É igual o seguinte, o cara não faz pênalti por querer, não. Ele é imprudente no pênalti. E acontece, ele fez o pênalti tem que ser marcado. Eu não quis fazer o pênalti, então não pode ser marcado. Você não quer, tem que marcar. Não existe. Isso é regra, isso é regra. Foi expulso corretamente. A princípio ele tinha tomado o amarelo, né? Aí quando ele chegou e viu a situação, aqui ele mudou o cartão e deu o cartão vermelho. Porque não tem como não dar o cartão vermelho. Mas voltando ao retorno do brasileiro, Fabrício, o Cruzeiro, se fizer alguma contratação, o que está previsto, eu sou daquele antigo que time que você está ganhando, você não mexe. Nós vamos ter a volta do Matheus Henrique, né? Eu acho que vai voltar como eu não sei se volta como titular, porque o Cruzeiro está com o time encaixado. É isso aí. Então, assim, eu não mexeria no time, ele se contundiu, a princípio. O time estava muito desorganizado e ele muito mal, inclusive. Não estava no momento bom. Então, eu não sei como que o Jardim vai tratar isso, caso traga alguns jogadores, mais uns 2 ou 3, como que ele vai trabalhar isso. Acredito eu que ele não vá mexer na estrutura montada. A base dele é essa que está jogando. Essa é a base. Os outros... Os que chegarem, principalmente, vão ter que mostrar serviço e que tem condição de pegar a vaga de titular. Né? Ele vai reforçar o elenco, que precisa, porque é pesado, né? Campeonato Brasileiro é um campeonato pesado. É porque o Cruzeiro não passou ainda o que os outros passaram no campeonato até agora. Atlético, Internacional, Palmeiras, de rodada, uma sequência de rodadas, e sem 4, 5 ou 3 titulares numa sequência. Uma coisa é você ficar sem 1, 2 titulares de um jogo para o outro. Agora, numa sequência, isso faz muita diferença. O Cruzeiro não passou por isso ainda, e tomara que não passe, mas é impossível afirmar isso, porque pode ter suspensão, tem contusão, tem um dia que o cara comeu uma feijoada, acontece essas coisas. Então, por isso que o Cruzeiro precisa arrumar 2 atacantes e um lateral esquerdo, ao meu ver. O Cruzeiro está resolvido de arrumar 2 atacantes, bons atacantes, não precisa de atacante de nível de Hulk, de Gabigol, com essa estátua, doeta toda, não. Atacante que se encaixa ali de velocidade. Um dia que o Wanderson não jogar, quem que você tem de velocidade com força física para recompor e atacar igual ele? No Cruzeiro hoje. Hoje, o Lautaro, que seria, ele, como eu comentei no programa passado, o Lautaro foi a decepção para mim. O Lautaro foi ele é um cara que entrega. Ele entrega. O Lautaro Dias, né? Fisicamente. Sim. Ele entrega. Ele é um cara de raça, porque ele é argentino, né? O bicho, ele tá no sangue, né? Então, mas tecnicamente ele é limitado. Nossa, muito limitado, né, Galego? Ô, Galego, eu falo, que um amigo meu falou, e eu concordo com ele, que
que a história do Lautaro Dias é igual a história da minha tia, que comprou um anu na feira, chegou achando que é calopsita. Chegou em casa, comprou uma calopsita, falou pro neto, não, vovó, isso é um anu branco, não é calopsita não. Aí, beleza. Aí, o cruzeirense, quando o Cruzeiro anunciou o Lautaro Dias, ficou com o Lautaro Martins na cabeça, que são argentinos. Verdade. Puta, gato por lebre. Gato por lebre. Leão por lebre. Muito limitado tecnicamente. Aquilo que você falou, concordo com você. Um jogador que se põe em campo, ele se doa. O Bolace, que simplesmente Bolace, ele é bom jogador, mas ele já tem uma idade assim, de 36 anos, um jogador que não aguenta assim, todo jogo também. Você perdeu o Vandes por uma sequência de jogos, o Bolace não aguenta uma sequência de jogo quarto domingo. É um jogador que pode, uma bola parada na área, ter um bom cabeceio, um bom posicionamento. Mas é um jogador para entrar no decorrer do jogo. Ele não é um jogador para ser titular, para pegar, machucou. Ele não é um jogador para ser o titular. Ele é um jogador reserva. Ele é aquele jogo que você está jogando fora de casa, 0x0, um jogador com um contra-ataque, um jogador com uma molecagem diferente. É esse estilo dele. Cruzeiro ganhando de 1x0 no Mineirão, o adversário começa a pressionar ele, o jogador para entrar e fazer uma molecagem na frente e achar como ela achou aquele lance do pênalti contra o Flamengo, que o Gabigol converteu, foi jogada dele. Sim, foi jogada dele. Né, Paulão? Ele é irreverente, né, cara? Ele é alegre. Dedicou a torcida, ele familiarizou com a torcida do Cruzeiro, né? Ele é carismático. Ele é carismático. Muito carismático, muito carismático. Os jogadores adoram ele. Ele é muito Ele grava, né, o videozinho, posta. Posta. Matreponto. E um cara desse é tão importante no grupo, cara. Importante, torcedor às vezes não entende não isso. Não entende, esse cara é importante no grupo. Vestiário, né? O vestiário, sim, a convivência com uma pessoa assim, astral bom é muito bom. Onde o Cruzeiro pode chegar? O Cruzeiro briga de fato pelo título, briga de fato pela Libertadores da América, no próximo ano, vaga na... Eu falo Libertadores, vai ficar entre os 4, aí você tem a garantia real de ir direto para a fase de grupos. Fazer essa previsão futura é uma coisa muito complicada, né? Justamente também por causa dessa parada que a gente vai ter, mas a gente não sabe quem serão ou se serão contratados alguns atletas, mas se fosse no momento de hoje, sem parar, eu acredito no título do Cruzeiro. Agora, nesse momento? Nesse momento eu acredito em título para o Cruzeiro. Não por paixão, não. Estou falando pelo que está acontecendo no momento. Porque o Palmeiras e Flamengo já não são essa força toda, tanto que o Cruzeiro ganhou dos dois. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Então, assim, eu não entendo Palmeiras e Flamengo como Real Madrid e Barcelona. Entendeu? São times normais, comuns. O Palmeiras agora, com a saída do Estevão... A gente não sabe como é que eles vão voltar no Mundial também, né? Não, e o Estevão está saindo, está indo embora lá para o Chelsea. E o Paulinho, que foi contratado para isso, talvez vai ter que ser reavaliado a situação. Fazer uma nova cirurgia, alguma coisa. Então, assim, são times que não são essa potência toda. Então, o Cruzeiro tem plantel e está num momento de encaixamento que esse treinador conseguiu fazer no Cruzeiro, é um negócio impressionante. Então eu acredito que o Cruzeiro tem condição sim de brigar pelo título. Paulão, eu quero que você faça uma projeção como é que vai ser esse Atlético pós-parada, tudo que eu falei aqui sobre o calendário, sobre ter que disputar com Bucaramanga, aquela fase repescagem que eles falam playoff, fala o nome do Rio. Na verdade é repescagem sul-americana, que é uma vergonha para o Atlético pelo fato de ele não ter ganho do Cienciano em casa. O Galo principal, nossa meta principal é recuperar os jogadores que estão no departamento médico, né? Que já frisamos aqui no programa, com relação à qualidade de jogadores, o Galo está bem superior até o próprio Cruzeiro, né? Só que o momento do Cruzeiro está anos-luz acima do Galo. Né? Que nem se falou, se trouxer 1 ou 2 contratações pontuais aí, o Galo também vai brigar para a Sul-Americana, vai brigar para Libertadores, né? Libertadores, certeiro, a gente vai chegar lá, né? Temos o Cruzeiro que está bem, temos o Atlético Canada fala muito que a chance de título que o Atlético tem é Sul-Americana. Mas eu não diria isso não, cara. O campeonato mata-mata é muito difícil de afirmar. Porque a Sul-Americana, a partir do momento que ela vai afunilando também, ela vai tendo um time de mais qualidade, de mais torcida, de mais tradição, de mais camisa. Mas ano passado foi uma coisa, batemos na trave, né? Libertadores e Copa do Brasil. O que não é fácil e que muitos atleticanos não valorizaram. O plantel limitado. Agora
Tem uma qualidadezinha melhor, né? Então tá bom, vamos aguardar, como gosta de dizer o nosso grande Adilson Batista, não é? E deixa eu abraçar toda a equipe da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga. O torneio Integração está rolando lá e está muito boa a competição, né, Galego? Nossa, que espetáculo, cara. Esse torneio de associação, aquela convivência das pessoas ali, é uma coisa tão gostosa. Aquilo resgatou muita gente. Inclusive ontem o nosso na rodada dos meio de semana, você falou que o Coelhinho jogou demais. Sabe por que o Coelhinho jogou demais? Com o jogo porque ontem, ele comprou uma chuteira só site novinha lá na Bola de Ouro Materiais Esportivos. Por isso que ele rendeu mais. Você falou que ele foi o destaque da rodada da semana? Nossa senhora, ontem ele arrebentou com o jogo. O time dele empatou de 2-2, ganhando de 2-1, faltando no último escanteio, eles tomaram um gol de cabeça. Ficou bravo, não? Nossa senhora, mas ele jogou muita bola. O Coelhinho ontem foi um negócio espetacular de ver, cara. Ele desequilibrou o jogo. Muito. O seu time jogou a semana passada também? Meu time não perdeu essa semana, graças a Deus. Não jogou. Joga agora na próxima 24. semana. Nós estamos invictos, 2 partidas, 2 derrotas. Então, tá bom. Estamos indo. 2-1 todas as duas. Mas o importante ali é a integração, cara. É muito legal, é muito bom. Parabéns à API por esse entretenimento, né? Lazer, entretenimento. A API é um espetáculo. Quem não é, gente, vai lá conhecer. E chega sócio da API, né? Vai ser sócio da API, é muito bom. Você rever tantos amigos ali. Ô, Paulão, você é mais novo do que o Galego aí, 9 anos, né? Mas você chegou a enfrentar o Galego no tempo áureo do futsal ipatinguense, do Vale do Aço, né? O Galegão, graças a Deus, eu tive a oportunidade de acompanhar ele fora de quadra, né? Chamava ele de roupeiro, é massagista, era tudo, porque o Zó chegava a brilhar. Esse menino veio do futsal profissional para gol de calcanhar. O primeiro vez que eu vi no salão foi esse menino que fez. Nossa Senhora, eu acompanhei. E tanto Quem vê o Falcão jogar hoje? O Falcão é um aluno do Galegão, né? É um aluno do Galegão. Porque o Galego é bom para mim. Isso é muito bom para mim. Você vê as habilidades do Não, porque eu estou falando isso aqui, eu estou falando de gente que acompanha e entende de futsal, que antigamente era futebol de salão que se falava. Falam que quem vê o Falcão jogar hoje é quem viu o Galego jogar na época dele. O Falcão, se tivesse a mídia que tem hoje e tudo mais, enfim, o Galego... Elástico e caneta é Galego e o cabeça não tinha mexido, não. Nossa, pai do céu. Wagner Cabeça não é. Uma habilidade fenômeno também. Assim, da sua época, quem eram os maiores? Assim, o Galego era o Pelé do futsal. Aí depois a segunda prateleira era Cabeça, Nardielo. Nardielo, William Abreu. O William Abreu também, né? Eu gosto muito, como eu era parado, o Dinho, amigo nosso, que aquilo espetacular. O Dinho, Bom Retiro? Sinésio Miranda. Nossa Senhora. Narrador esportivo da Vanguarda na época também. Joãozinho Macarrão. O Luizinho, que está na API agora também. Nossa, muito grande a história lá. Muita gente boa, né, Queijinho? Você enfrentou o Galego, teve a honra, foi numa final de futsal? Final. Você jogava em qual time? Era o Depósito São Jorge. Depósito São Jorge e Galego? Eu jogava no Formaço. Formaço? Nós fizemos um time, né? Meu cunhado na época tinha essa empresa. Aí nós fizemos a Formaço, juntamos a turma das antigas da Casa de Campo, fizemos um timaço. Nosso time era muito bom. Perdemos no segundo jogo, Queijinho. Primeiro nós ganhamos, o segundo perdemos. Tá legal, gente, muito obrigado. Aqui. Obrigado você, Fabrício, Ronaldo, obrigado aí. Eu queria contar com vocês sempre aqui no Bola na Área, quando não pudessem participar do balcão, de casa, pelo nosso link, para a gente debatendo mais sobre Atlético e Cruzeiro, na visão também do torcedor, porque vocês convivem mais de perto com os grupos de atleticanos, com os grupos de cruzeirenses e assim por diante. Sempre participar com a gente na segundona aí, 20 horas, ou quando a gente tiver a possibilidade lá, tá bom? Uma honra, cara, muito bom. Esse cara, a gente não tem muita intimidade, mas você vê quando a pessoa é uma pessoa bacana. Esse cara tem uma educação, cara. Esse cara é do bem demais. O lugar que ele vê a gente passar na rua, Fabrício, esse cara. Fabrício, então, Paulo, eu sou seu fã há muito tempo, cara. E faltava essa oportunidade da gente estar mais perto, sabe? Tendo ao redor de pessoas boas, de coração. Graças a Deus. Esse cara é do bem, é uma pessoa maravilhosa. Esse cara de uma educação de ser humano, viu, cara? Deus continue te abençoar, assim como o Galego também. Deus abençoe ele sempre. Eu falo assim que Deus não deixa pessoas de intenções ruins se aproximar da gente. Sim. Não é?
E Deus só aproxima pessoas boas da gente. Eu posso falar isso, graças a Deus, sou muito honrado, tá? Graças a Deus. Deus é muito generoso comigo, tá? Fabrício, muito obrigado aí pelo convite, tá? É muito legal participar aqui. Queijinho, bom estar aqui com você também. Você é um cara. Você é muito. Obrigado, Fabrício. Você mora aqui, ó. Viu, Queijinho? Ronaldo, obrigado aí. Dá pra ver. Quando a pessoa é do bem, você vê de longe, cara. Não tem jeito. Brilha, né? Brilha. Dá aquela assim, notícia. Por exemplo, um cara complicado, mas eu convivo há 25 anos, é o nosso Ronaldo Antônio. O Ronaldo é brincadeira, o Ronaldo é um parceiro. Ronaldo, você, militante da Igreja Católica, firme, ajuda, está pregando a palavra, está ajudando a obra do Senhor. E o Ronaldo é um pastor evangélico também hoje, que também contribui, faz o bem no dia a dia, prega a palavra de Deus. Então, nós somos super abençoados. Muito. Meu irmão é diácono, e o Ronaldo, que é um irmão para mim, que eu considero como irmão, é pastor. Então, tá tudo em casa, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, gente, tchau e até o próximo programa. Muito obrigado. Você já sabe, toda segunda nós estamos na Com Brasil TV e na Vox 97.1 FM, a Com Brasil TV para todo o Brasil, na Sky, na Oi TV e tudo mais. Tchau, até o próximo programa.